grande tema foi o conflito, prolongamento, a continuação do conflito Israel e Hamas, iniciado em outubro do ano passado, e que avançou, teve novos desdobramentos. Ciro, a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza tem sido uma das maiores crises mundiais que estamos vivendo nos últimos tempos. Com mais de 26 mil mortos, dados divulgados pelos organismos multilaterais, a maioria absoluta desses mortos civis, especialmente crianças. Como você vê, as acusações de genocídio que estão sendo lançadas contra Israel, né? Israel estaria praticando genocídio contra os palestinos da faixa de Gaza, uma acusação que chegou à Corte Internacional de Haia. E ainda, Ciro, queria te perguntar como os interesses de potências que não apoiam Israel, né? Israel está sendo muito apoiada pelas chamadas potências ocidentais, né? Estados Unidos, União Europeia, como as potências que não estão apoiando Israel, como Rússia e China, os interesses de ambos se entrelaçam nesse conflito, considerando inclusive suas disputas globais com os Estados Unidos e a União Europeia, como eu disse, são aliados incontestes de Israel. E a influência no cenário, qual é a influência de dois outros conflitos ou crises, que é Rússia versus Ucrânia e China versus Taiwan, alimentando essa crise no Oriente Médio. Queria também você aproveitar a resposta dos Estados Unidos e aliados às ações de grupos armados ligados ao Irã, que vem atacando alvos ligados ao Ocidente, lá nos países do Oriente Médio, tentando retaliar o apoio que o Ocidente vem dando a Israel, como o Jihad Islâmica, né? E Hezbollah, e mais recentemente os Houthis, que inclusive os Estados Unidos realizou grandes bombardeios nos últimos dias, em retaliação às ações dos Houthis, inclusive no Mar Vermelho, que praticamente está quase que fechado pelos bombardeamentos dos Houthis contra navios mercantes ali naquela região. Ciro. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. É contigo. Não, primeiramente, eu acho importante a gente fazer uma precisão em relação a essa terminologia em relação ao Hamas. O Hamas é o legítimo governante, né, dos palestinos em Gaza, e essa terminologia, né, de grupo terrorista é dada principalmente pela grande imprensa burguesa, pela grande mídia burguesa, para justificar, inclusive, os ataques, né, genocidas de Israel em relação ao povo palestino, ao terrorismo de Estado, né, que Israel pratica em relação ao povo palestino. É claro que nós, por exemplo, temos uma série de diferenças com o Hamas do ponto de vista do seu programa, porque o Hamas é um grupo uma organização burguesa, desenvolvimentista, então defende o próprio capitalismo, né, mas que é parte da resistência do povo palestino, da heróica resistência do povo palestino, e por isso nós fazemos aliança militar com o Hamas, apesar de termos diferenças, porque o Hamas quer construir um Estado teocrático, né, na Palestina, exemplo que por exemplo, o Estado iraniano, né, um Estado teocrático, um Estado religioso, como é o próprio Estado de Israel, e nós somos contra, né, nós queremos uma Palestina livre, né, do rio ao mar, um Estado laico, democrático, onde possam conviver judeus, árabes, né? E com o fim do Estado de Israel, com a destruição do Estado de Israel. Nós somos contra essa solução de dois Estados. Isso não existe, né? Essa coisa de um Estado palestino e um Estado de Israel. O Estado de Israel, ele é uma invenção, né, do grande imperialismo norte-americano, do imperialismo europeu, um enclave, né, que foi criado pelas potências imperialistas para garantir ali o papel de gendarme dos interesses ali do Oriente Médio, que é uma zona rica, né, em petróleo, em outros
fontes de combustíveis fósseis, gás, bom, toda uma série de coisas, e que a nossa luta é pela destruição, né, desse Estado que se apoiou no sionismo para se criar, né, a partir da Segunda Guerra Mundial. E a base da expulsão de milhares e milhares, né, de palestinos, e uma política que, desde 1947 até os dias de hoje, ela vem se dando, né? É um genocídio que é tão vergonhoso e em alguns aspectos acaba sendo até um povo que sofreu o Holocausto, né? O povo judeu sofreu esse Holocausto por parte dos nazistas na Segunda Guerra, e reproduz, né, uma série desses métodos em relação à limpeza étnica que eles querem fazer na Palestina. Então, é importante a gente fazer essa reparação. O que está acontecendo, né, a pretexto, né, de uma resposta, é um verdadeiro genocídio ao povo palestino. Eles querem praticamente expulsar, né, os palestinos da faixa de destruição de moradias, escolas, hospitais. É um absurdo, né? E as declarações de Netanyahu e os seus aliados de extrema-direita no sentido de como se os palestinos não fossem seres humanos, né? Para animais, a resposta tem que ser... Animais têm que ser tratados como animais. E é isso que eles estão fazendo, literalmente, né? Foi importante isso que você mencionou, o fato da África do Sul ter feito uma denúncia, né, de genocídio em relação à prática do Estado de Israel em relação ao povo palestino na Corte Internacional de Haia, né, no Tribunal Internacional de Justiça. Nós sabemos que é muito difícil a comprovação, né, do ponto de vista jurídico, estrito senso, né, dessa questão do extermínio, ainda que seja evidente a política de extermínio, a política genocida que está sendo implementada lá na faixa de Gaza, mas, do ponto de vista internacional, serve, né, como uma pressão a mais, né, ainda mais vindo de um país que conviveu com o apartheid, e ele faz analogias entre o que Israel estabelece na faixa de Gaza e o que acontecia no estado do apartheid lá da África do Sul. Então, a África do Sul tem uma propriedade imensa para fazer esse tipo de denúncia, porque ela vivenciou, ela implementou na prática um estado de apartheid durante décadas e décadas lá na África do Sul, de uma minoria branca explorando e oprimindo a imensa maioria negra lá da África do Sul, e é isso que está acontecendo por parte do Estado de Israel em relação ao povo palestino. Lamentavelmente, né, quando você fala aí as ramificações desse conflito, você tem, né, mobilizações em todos os estados árabes de defesa, de apoio ao povo palestino, mas, lamentavelmente, um acovardamento total das burguesias árabes, né, que não movem uma palha, objetivamente, enquanto o seu poderio de governo, né, para poder defender o povo palestino. Agora mesmo nós vimos, por exemplo, o Irã soltando mísseis sobre o Estado Islâmico lá na Síria, né, o que mostra que esses mísseis do Irã têm alcance para atingir Israel, né, fazendo a comparação. Esses mísseis que atingiram o Estado Islâmico na Síria, eles poderiam atingir Tel Aviv, por exemplo, mas você não vê uma internacionalização do conflito ali. Objetivamente, só os Houthis do Iêmen que tomaram medidas concretas de apoio ao povo palestino quando fizeram o bombardeio a alguns navios, né, comerciais de nações imperialistas que apoiam o Estado de Israel lá no Mar Vermelho. E aí veio toda essa retaliação, né, dos Estados Unidos, né, totalmente desproporcional, assim como foi desproporcional, né, o suposto direito de defesa de Israel em relação ao ataque do Hamas de 7 de outubro. Aqui é do mesmo jeito, né, totalmente desproporcional os ataques que estão sendo promovidos nesse momento pelos Estados Unidos em relação
aos Houthis lá no Iêmen, mas isso mostra, né, categoricamente, que o acovardamento, né, da imensa maioria desses governos burgueses árabes que acabam fazendo coro, né, fazendo vista grossa, ou então sendo conivente, né, com esse verdadeiro genocídio que Israel promove em relação ao Estado, ao povo palestino. No caso específico que você citou da Rússia, da China, a Rússia, principalmente, faz parte, né, de uma aliança que está a Rússia, Síria, Irã, o Hezbollah, que está no Líbano, a Jihad Islâmica e os Houthis, né, o que seria a chamada tal da resistência independente, né, mas que não atua diretamente no conflito lá do povo palestino, não atua diretamente. Quer dizer, você tem, como eu falei, a manifestação concreta mais objetiva foi do povo dos Houthis em relação lá no Mar Vermelho, mas você não tem efetivamente uma internacionalização de fato, né, desse conflito. Ou seja, a única forma, né, para que isso aconteça seria a mobilização que existe, né, dos países árabes, do povo árabe, da classe trabalhadora árabe, que se mobiliza em manifestações multitudinárias de apoio ao povo palestino, derrotar suas burguesias, derrotar os seus governos burgueses e, a partir daí, de fato, né, impor uma solidariedade prática e concreta ao povo palestino e no sentido da internacionalização de fato desse conflito, coisa que lamentavelmente não existe, e eles ficam se acobertando na chamada política dos dois Estados, né? Que é uma política falida por si só, porque hoje já 78% do território palestino é ocupado por Israel, significaria 22% apenas o que restaria para o povo palestino, e a simples e a existência por si só, né, do Estado de Israel, pela sua natureza beligerante, não permite uma solução de paz de dois Estados. Isso é a nossa política de total apoio, né, à resistência ao povo palestino, inclusive solidariedade militar ao Hamas, com todas as diferenças políticas que eu já mencionei aqui, mas, acima de tudo, a nossa luta é pela destruição do Estado de Israel e por uma Palestina laica, livre, democrática, com o seu território livre da terra, do rio ao mar, né? E onde possam conviver, nesse Estado laico e democrático, todos, tantos judeus quanto palestinos, como era antes da criação do Estado de Israel. Árabes e palestinos árabes e judeus viviam ali pacificamente, numa harmonia muito grande, e, lamentavelmente, a partir da invenção do Estado de Israel, as coisas foram se dando da maneira como se apresenta até o dia de hoje. Então, lamentavelmente, existe um acovardamento, né, das burguesias árabes, dos estados árabes que estão ali no entorno, né, do conflito, e só com a mobilização da classe operária, dos setores explorados e oprimidos desses estados árabes, derrotando suas burguesias, derrotando seus governos burgueses, é que nós teríamos, de fato, a possibilidade de uma solidariedade prática e efetiva ao povo palestino, que é hoje a principal guerra de libertação nacional do planeta. Hoje, a principal guerra de libertação nacional do planeta é a guerra do povo, a luta, né, pela sua autonomia e independência do povo palestino. E Trotsky, né, já colocava, né, que a luta de libertação de um povo é uma luta revolucionária por sua essência. Ela seria, né, uma tarefa democrática, né, uma luta de independência nacional seria uma tarefa democrática, mas justamente a incapacidade, né, desses governos burgueses de levar com consequência uma luta por libertação é que faz com que isso acabe sendo uma tarefa da classe operária, dos setores explorados e oprimidos e do povo palestino, rumo, inclusive, a uma revolução socialista, para que a gente possa, de fato, ter essa luta
de libertação do povo palestino é concretizada da sua melhor forma, que é com o fim do Estado de Israel e um Estado laico e democrático, onde convivam os povos, tanto judeus quanto árabes, em harmonia. Obrigado, Ciro. A gente está aqui conversando com Ciro Garcia, nosso analista de conjuntura, ele que é professor de Direito, historiador. Vocês gostaram, amigos ouvintes? Dê seu like, deixe seu comentário, já temos